O governo Lula foi o governo mais corrupto da história desse país. O PT é o partido mais corrupto desse país. Eu não voto em ninguém de esquerda, porque na esquerda só tem corrupto, só tem bandido querendo roubar o nosso Brasil. Muito provavelmente, você já ouviu alguém dizer esse tipo de coisa, ou até mesmo você disse esse tipo de coisa, porque em algum momento da vida você recebeu essa informação e tomou como verdade absoluta e passou a replicar, sem ao menos pesquisar e estudar sobre o assunto. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Tem uma outra também que eu gosto muito, que diz o seguinte: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24,11. Frequentemente, pessoas comentam nos meus vídeos e até nas minhas lives a seguinte coisa: Lula, ladrão, mensalão, petrolão, lava-jato. Lula, ladrão, mensalão, petrolão, lava-jato. E essas pessoas repetem esses comentários, né, como se fosse um mantra, sabe? Mas será que esse mantra é genuíno? Será que essas pessoas têm o conhecimento do que elas estão falando? Ou estão só replicando esse mantra sem ao menos entender do que estão falando? O fato é que depois que Lula foi reeleito, né, para cumprir o seu segundo mandato, e que ele tinha aprovação de 80% da população brasileira, esses mantras começaram a ser repetidos de forma sistemática. E sabe o que é mais engraçado? Se você perguntar para essas pessoas que vivem repetindo esse mantra, quais foram os partidos que participaram ali do mensalão, do petrolão, da Lava Jato, elas não vão saber te dizer. Mas eu vou. Preste atenção. O mensalão teve a participação do PT, do PP, do PL, do PTB e do PMDB. Ou seja, dos 5 partidos que participaram desse esquema de corrupção, o mensalão, 4 eram de direita e apenas 1 era de esquerda. Agora vamos ao Petrolão. Quais foram os partidos que participaram do Petrolão? Nós temos aí o PT, o PSDB, o PMDB, o PP e o PTB. Mais 5 partidos aí envolvidos nesse esquema. 4 eram de direita e apenas 1 era de esquerda. E para quem tem memória curta, deixa eu dar uma refrescada aqui. De todos esses partidos de direita que eu estou mencionando nesse vídeo, o Bolsonaro já pertenceu à maioria deles. Até porque, durante sua vida política, o Bolsonaro já trocou de partido 8 vezes. Só para você ter uma noção, lá no mensalão, que eu falei que teve 5 partidos envolvidos ali, né? 4 de direita, né? Desses 4 de direita, Bolsonaro já pertenceu a 3. E se você for parar para dar uma pesquisada, para dar uma estudada na história do nosso país, você vai ver que o governo mais corrupto da história desse país foi o governo militar, um governo de extrema direita, que até hoje, mesmo após décadas do seu fim, tem casos de corrupção pipocando. E se você fizer essa pesquisa que eu estou te recomendando, provavelmente você vai descobrir que dos 10 maiores escândalos de corrupção desse país, 8 foram cometidos pela direita. Pela direita. Quando o Lula não tinha sido eleito nem pela primeira vez. Inclusive, o esquema de corrupção, né, apelidado de anões do orçamento, que foi amplamente divulgado na época, né, que ganhou grande repercussão nacional e internacional, que era um esquema de corrupção que só partidos, né, da direita estavam envolvidos. Mas, provavelmente, você não se lembre disso, ou finge esquecer, ou não teve nem conhecimento, talvez ali pela pouca idade. E por preguiça, né, de pesquisar, de estudar sobre a história do seu país, sobre a história da sua política. E eu não vou entrar nem em muito detalhe sobre esse caso, os anões do orçamento, né, porque eu irei fazer um vídeo falando sobre os 10 maiores casos de corrupção desse país. E com certeza, esse é um dos casos. Outra coisa que é muito repetida aqui na internet é que durante o governo Bolsonaro, quase não se tinha casos de corrupção. Ou se tinha, era muito pouco, sabe? Que inclusive, até o presidente na época, né, o Bolsonaro, acabou ali com a Lava Jato, porque não tinha mais sentido, já que a corrupção tinha acabado. Mas se você fizer uma pesquisa rápida sobre esse assunto na internet, você vai descobrir pelo menos 12 casos de corrupção que aconteceram durante o governo Bolsonaro e que quase não ganharam repercussão na mídia. Temos aqui, ó, o Tratolão, o Laranjal, o Passa Boiada, o Convaxin, o dízimo da educação, a rachadinha do orçamento secreto, funcionários fantasmas, associação com milícias, o cheque de Queiroz a Michele Bolsonaro, né, o esconde-esconde, o bolsolão dos ônibus, o bolsolão do lixo, né, e vários outros. Inclusive, agora, durante o governo Lula, tem matéria que estampa esse tipo de notícia aqui, ó. Governo Lula com aumento de corrupção, mais que Bolsonaro. Aí, se você for ler essa matéria, você vai descobrir que a maioria dos esquemas de corrupção que estão pipocando agora no governo Lula tiveram origem lá no governo Bolsonaro. Só que agora a Polícia Federal está conseguindo investigar, porque antes não conseguia.
pois o então presidente Bolsonaro, toda vez que a Polícia Federal começava a investigar, ele trocava o comando da PF. Então, não é que a corrupção cresceu com o governo Lula, e sim que o combate à corrupção cresceu no governo Lula. Inclusive, tem gente do PT sendo presa. Uma prefeita lá do Sul foi presa por corrupção. Lembra daquele caso dos 30 prefeitos do Sul que foram presos, caçados, né, por corrupção? 29 eram de direita e uma de esquerda, uma petista que foi presa. Então, se a gente for alimentar essa narrativa que um partido é mais corrupto do que o outro, né, que um lado é mais corrupto do que o outro, o correto a se dizer é que a direita é mais corrupta do que a esquerda e que o PP, né, é mais corrupto do que o PT. Você quer ver uma coisa? Temos aí agora em São Paulo a eleição, segundo turno. Nunes e Boulos. Você que está na dúvida, joga aí no Google. Boulos, corrupção. Você vai ver quantas vezes o Boulos foi citado em algum esquema de corrupção. Eu posso até te adiantar aqui. Nenhum. Agora, pesquisa sobre o Nunes. Pesquisa sobre o Nunes. Você vai ver muitos casos de corrupção que ele está sendo mencionado. Então é isso. Se gostou desse vídeo, curta. Deixa aí seu comentário do que você achou disso tudo, né? E compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo da família, manda pro zap, sabe? Faz esse vídeo engajar para que a informação alcance o maior número de pessoas possível, sabe? Pra gente acabar um pouco com essa narrativa de que um lado é mais corrupto do que o outro, que um partido é mais corrupto do que o outro, quando na verdade eu mostrei aqui que não é bem assim que funciona, né? Então, ajuda aí, tá bom?